Rede Cubef, programa Diálogo Cósmico, Chico Penteado, olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de fazer esse programa, espero que você esteja assistindo. Passa 3 vezes por dia, pode ser boa noite, boa tarde, né? E eu sempre procuro escolher um tema diferente, um tema que não seja muito conhecido do público, trazer alguma coisa diferente, não ficar chovendo no molhado, não ficar falando de Roswell, Varginha, ficar falando de coisas realmente mais ou menos, procura ser um pouco original. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito que seja para o público brasileiro original. Eu não conheço, não encontrei muitos comentários na internet sobre isso. É um contatado europeu. Os contatados europeus costumam ser menos conhecidos no Brasil, porque tudo passa pelos Estados Unidos, e também por causa da barreira linguística. Já por ser em inglês, muita gente já não vê. Imagina se estiver em italiano, se estiver em francês, né? Eu mesmo não falo italiano, eu só consegui descobrir sobre esse assunto que eu vou falar hoje através do inglês. Eu não consegui entender direito. Eu vou falar de um contatado italiano chamado Maurizio Cavallo. Maurizio com Z, Cavallo com 2 L's, um nome italiano, um contratado italiano. Os programas dele são na maior parte em italiano mesmo num congressos que ele deu internacionalmente na Espanha e tudo mais, era tudo em italiano. Eu consegui ler alguma coisa sobre ele através de textos em inglês e depois me explicaram o que ele estava dizendo em italiano, tá? Ele é um caso investigado por uma ufóloga também italiana chamada Paola, uma espécie de Billy Mayer italiano. Está fazendo muito sucesso, controverso, por conta de fotos que ele apresenta. As fotos, ele se diferencia dos outros contatados porque ele tem muita foto, né? Eu confesso que eu vi as fotos, são rostos dos seres que ele contata, e as pessoas alegam, algumas que acreditam alegam que é muito difícil de ser fraude, não tem montagem ali. Por outro lado, outros falam que você pode com o Photoshop distorcer ligeiramente o rosto humano, para que fique um pouquinho levemente esquisito e pareça um rosto não humano, né? Ele mostra seres do planeta, que ele diz chamar planeta Clarion, e esses seres são humanos praticamente iguais ao ser humano da Terra, só que eles têm um rosto um pouco mais largo e os olhos grandões e maiores que o normal e um pouco mais afastados. Então ele mostra fotos de uma menina desse planeta que ele está mostrando. E aí as pessoas falam assim, mas com o Photoshop você distorce, você alarga o rosto e põe os olhos grandões, né, na lateral. Eu não sei como se faz isso no Photoshop, mas tem gente que diz que conseguiu fazer, até porque as fotos vêm sempre meio embaçadas, né? Então isso causou uma certa controvérsia. Tem as pessoas que sustentam que as fotos são reais, tem pessoas que sustentam que é Photoshop. As fotos são reais. A questão é se são fotos in natura ou se são fotos distorcidas por um Photoshop. Não, se vê que não é uma colagem, isso não, evidentemente que não é, né? Então, assim, quando se mostra foto de ser extraterrestre, fica muito complicado. É como no caso da Dolores Barrios, lá de 1952, aquela mulher estranha, né, que eu acredito ser a foto de uma extraterrestre mesmo, mas que algumas pessoas falam que é um traveco, porque ela tem uma boca grandona, beiçuda, e ao mesmo tempo uma testa alta, um cabelo como se fosse... Eu falo assim, mas pode ser um homem calvo, né, um travesti calvo. Eu falo assim, mas o rosto é totalmente feminino. E eu acho também que a cirurgia plástica, essas cirurgias plásticas deformadoras que a gente vê hoje, né, no caso do Michael Jackson e tal, que deixa a pessoa realmente monstruosa, não eram comuns naquela época, como são hoje. Tantas vítimas, né, da cirurgia plástica a ponto da pessoa deixar de parecer um ser humano, né?
Ela realmente tem assim os olhos numa posição estranha, meio na lateral, um nariz achatado e largo, uma boca mais carnuda que o normal e grande. Eu realmente acredito que a Dolores Barrios é uma foto autêntica de ET para mim, sim. Porque ela é estranha, um pouco estranha, não tão estranha que pareça um Grey ou algo assim, mas ela é estranha o suficiente para você ver que não é humana. Para mim é. Para mim, no meu gosto pessoal, na minha interpretação pessoal das coisas. Mas aí tem esse Maurício Cavallo, e ele conta a história dele. Ele é um senhor que tem hoje 60 anos, ele nasceu em 1952, numa cidade chamada Vercelli, é uma pequena cidade do interior da Itália. Um homem pacato, um homem interiorano, um homem casado, tinha 2 filhos, né? E ele era jornalista e artista plástico, sem grandes projeções. Uma noite na cidade de Monferrato, onde ele morou em 1981, ele saiu de uma pizzaria com os amigos dele, não tinha muito o que fazer naquele lugar. Ele estava subindo a colina quando de repente ele viu um bólido, quer dizer, ele viu um grande meteoro caindo, se chocando contra um bosque. Esse impacto não fez barulho nenhum, né? Isso é uma coisa que eu já presenciei também. Eu já vi coisas assim que pareciam meteoros batendo em montanha e não fazer barulho, né? Eu acho impossível aquilo ser simplesmente uma rocha e não ter feito impacto, né? Então, por exemplo, bate aquilo quente na rocha, na montanha, e entra. Isso eu acho, assim, muito louco. Isso, quer dizer, para mim isso não pode ser, assim, um meteorito, né? Eu não entendo muito de astronomia, mas eu já passei por experiências muito parecidas de ver coisas voando baixo e quando bate no chão não faz barulho. Então, se o astrônomo estiver disposto a explicar isso, por favor, estamos à disposição. Aí o homem se sentiu um pouco mal, e aí pegou uma estrada vicinal que não levava para lugar, e viu e acabou indo até o bosque, onde aquilo tinha caído, movido por uma espécie de curiosidade, uma manipulação mental dos próprios ETs. E ele vai lá, quando ele olha, tem uma bola de fogo parada no céu, aquilo desce, né? E aí ele não sabe muito bem explicar. Eu ainda não li o livro dele, que eu pedi pela Amazon. A versão em inglês chama Beyond the Heavens, A Story of Contact, né? Quer dizer, além dos céus, uma história de contato. Além dos céus, tracinho, uma história de contato. Em inglês chama-se Beyond the Heavens, A Story of Contact. Eu só consigo ler a versão em inglês, eu não me atrevo a ler em italiano. Existe em espanhol, talvez, né? Mas aí o Maurício Cavallo desce, está lá parado, mais ou menos paralisado, estupefato. Quando ele se vê, já está de frente para um ser, que é um ser desse planeta Clarion, uma mocinha, que era muito bonita e parecida com um ser humano mesmo, só que ela tinha uma estranheza, que é esse rosto alargado, com esses olhos grandões, meio puxados na lateral, né? Bom, aí aquela coisa, você não tem como resistir. Quando ele vai se ver, ele já está lá dentro. E foi levado para uma base subterrânea desses seres, que, segundo os próprios seres, se localiza na bacia amazônica. Quer dizer, ele viajou para o Brasil naquele dia, para o interior da bacia amazônica, onde estava situada a base desses seres de Clarion, né? E aí ele tem vários encontros, e os seres... Aí ele encontra um ser que se chama Chama, com CH, mesmo chama como se fosse fogo, que é um índio inca, algo que parece um índio inca, mas que é um extraterrestre também, e mais alto, com estatura avantajada, alto, uma mulher desse planeta chamada Dara, com DH, Dara, e também, e aí, por exemplo, aí ele encontra alguns anos mais para frente,
Ele tem outros encontros, o contato dá continuidade. Em 1986, os ETs marcam telepaticamente um encontro novamente em Monferrato, ele já tinha se mudado. E ele conhece um outro ET chamado Suell, S-U-E-L-L, esse ET já masculino, do sexo masculino, e da espécie do povo de Clarion. Bom, aí a gente tem um problema, né, que é o seguinte, é a questão do nome Clarion, né. Eu achei curioso o Truman Bethurum, Truman, T-R-U-M-A-N, Bethurum, B-E-T-H-U-R-U-M, o Truman Bethurum, esse nome é estranho. Ele que viveu entre 1898 e morreu em 1969, foi um daqueles contatados da primeira leva, né, da época do Adamski, né, publicou em 54 um livro, Aboard the Flying Saucer, né, a bordo do disco voador, que ele declarou ter conhecido uma bela extraterrestre, que era a Aura Hannis. Aura, A-U-R-A, Hannis com R-H-N-A-E-S, Hannis, Aura Hannis. Essa Aura Hannis também era uma mulher muito sedutora, de aparência perfeitamente humana, né? E ele declarou ter tido mais de 10 encontros com esses seres, especialmente a Aura Hannis, que ele se apaixonou, e aí a esposa dele ficou furiosa com aquilo. Ele acabou se divorciando da própria mulher por conta de quanto ele ficava falando dessa Aura Hannis, de quanto ela era linda, de quanto ela era superior, tipo assim, isso sim que é mulher, não é isso que eu tenho em casa, e comentários desse tipo. E até que a própria esposa falou assim, então se casa com a Aura Hannis e vai morar no planeta Clarion, eu tô indo embora, né? Uma coisa que é considerada um absurdo científico é que o planeta Clarion está atrás da Lua, né? Quer dizer, isso foi uma coisa furada que ele falou. Mas, de qualquer forma, ele tem outro livro que chama-se Messages from Planet Clarion, né? Mensagens do planeta Clarion, que vende até hoje nos ciclos de ufologia americanos e tudo mais. Ele até escreveu uns outros livros que não venderam muito. Ele dizia que os Clarions usavam os uniformes, falavam inglês, mas tinham um tom cantado, né? Viviam num mundo sem cigarro, sem álcool e onde não havia o divórcio. Viviam mais de 1000 anos, né? E que chamavam as naves espaciais os UFOs de barcas. Bom, o Truman Bethurum sofreu muito, perdeu o emprego e tudo mais. Aí ele é um daqueles contatados da época do Adamski, né? Inclusive o Truman fala que encontrou a Aura Hannis pela última vez andando na Terra normalmente, porque ela passava por humana, e que ela estranhamente deu aquela ignorada nele, deu aquela egípcia nele, olhou assim. Ele encontrou ela num restaurante, ela se recusou a falar com ele, e isso deixou ele muito, muito, muito deprimido, né? Semelhante ao caso do Nelson Tasca, que gostava da Kabbalah e diz que a Kabbalah não expressou emoções, a Aura Hannis se mostrou uma ET mesmo e acabou a missão, nem olhou na cara dele, né? Do Truman, estou falando agora, né? Esse tá tão forte nos anais da ufologia, essa história do Planet Clarion, né? Que aquela banda de New Wave, o B-52s, fez Planet Claire, né? She comes from Planet Claire, I know she came from there, né? Quer dizer, ela veio do Planet Claire, eu sei que ela vem de lá. Quer dizer, fizeram uma brincadeira Planet Claire, porque a palavra Clarion, em inglês é meio engraçada, soa até como um nome de shampoo. Clairol, Clarion, né? Soa como algum shampoo que deixa o cabelo claro, alguma coisa assim, e ficou... E surgiu uma certa gozação em torno desse nome Clarion, né? E é muito curioso que ressuscitou esse nome, o Truman Bethurum está esquecido, né? Mas o nome ressuscitou na figura do Maurício Cavallo. Porém, os seres que ele descreve não passam totalmente por humanos, né? Porque eles têm uma cara... As fotos que eu vi, se vocês virem as fotos que ele publica no livro orgulhosamente, são seres com uma cara muito larga. Você perceberia que é um ET. Porque tem uma distorção de rosto. O olho deles, por exemplo, se você comparar com o meu rosto, está uns 3 centímetros para cada lado, entendeu? Não daria para você
para passar batido na rua, a não ser que eles coloquem óculos escuro, né? Talvez a cara larga passe, pode parecer um tipo assim meio asiático, mas aqueles olhos não tão na lateral, eu não acho que passaria. Como o Truman Bethune fala que a Aura Hannis era uma belíssima morena latina. Agora, condiz com aquela história do índio, né, do Chama, que também talvez o Chama passava por índio. Eu lembro que no meu livro Conversando com os Reptilianos eu menciono também um encontro com uma indígena, uma ET que parece uma indígena, vamos chamar isso uma catina, né, como chamariam os Hopis, né, um ser que parece uma peruana. Eu chego para ela e ela não vai com a minha cara, ela faz assim, né, e ela volta assim para trás e eu falo assim, nossa, mas se você andasse pelas ruas da Terra, todo mundo pensaria que você é uma peruana ou uma boliviana, ninguém pensaria que você é um ET. E aí eu falo, por que ela foi antipática comigo? Né? Já não conversando com os reptilianos. E aí o ser nórdico fala assim, porque ela viu as suas vidas passadas e a sua bestialidade rara de se encontrar até mesmo na Terra. Né? Isso é uma das coisas mais fortes que me aconteceu. E existem realmente seres que parecem realmente peruano, boliviano, e eu realmente vejo neles, talvez a Aura Hannis fosse mais isso do que os seres mesmo de Clarion que tinham uma cara larga. Não sei, eu estou tentando só tentar encaixar o relato do Clarion com o relato do Maurício Cavallo, né? O Maurício Cavallo que não queria, segundo ele, essa celebridade de contatado. Ele ficou 10 anos sem publicar nada, ele saiu a público em 91. Ele disse que no começo odiava os seres, porque ele queria ser um homem comum, ele não queria esse tipo de celebridade, ele não queria esse tipo de publicidade na vida dele. Né? Aí depois ele fala que ele que era um homem europeu, o homem europeu é sempre muito cético, muito ressecado espiritualmente, né? Eu que morei na Europa há muitos anos sei como o homem europeu não acredita em nada, acha graça de ET, acha que todo mundo que acredita em ET é idiota, em geral, né? Os que acreditam para valer, mas a maioria realmente você não tem como conversar. Lá não existe kardecismo, então, assim, por exemplo, a maioria das pessoas não tem uma abertura para esse assunto de reencarnação. Quem é protestante mesmo é contra, quem é ateu é mais contra ainda, então não se fala disso tão facilmente como você fala aqui num bar com qualquer um. Né? O Brasil é muito mais espiritual, evidentemente, como o Oriente, como a América Latina ainda guarda muito de riqueza espiritual, não se tornou estéril como a Europa. A Europa hoje é um continente muito estéril espiritualmente, muito difícil de você falar dessas coisas. Rico em tudo menos nisso. Né? Então, por exemplo, ele disse assim que ele modificou a mente dele, que ele se tornou um espiritualista. Ele vem dos ETs, vem dos outros planetas tão melhores que a Terra, tão mais felizes que a Terra, e a nossa vida tão pequena. Ele percebeu a humildade, ele criou humildade perante o cosmos, humildade perante a pequenez do homem com relação ao resto do universo, com relação ao atraso do universo. Ele declara que não existem ETs maus. Isso ele se alia ao estilo do Laércio Fonseca, quando ele diz assim, não existem ETs maus, porque o Conselho da Federação de Planetas não permite que planetas sem evolução obtenham tecnologia suficiente para chegar aqui. Ele coloca que ele não acredita nisso, ele não acredita nesses seres ETs do mal, essa história. E então existe um espectro, né, de pessoas, assim, de opiniões com relação aos ETs que vai do total otimismo ao total pessimismo, né? Então, o total pessimismo é achar que os ETs só vêm ferrar a humanidade, escravizar. O David Icke é o melhor exemplo. Ele praticamente só fala em reptiliano e só fala mal. Ele não vê luz no fundo do túnel, e ele acha que a humanidade tem que existir. Até opostos como o Laércio Fonseca ou como o Maurício Cavallo, que acham que os ETs
são de luz mesmo, porque se ele evoluir espiritualmente, vai junto com evoluir tecnologicamente, senão você se destrói, né? Então as civilizações destrutivas, elas não chegam na viagem interplanetária. Isso é um conceito que ele coloca, então ele fala assim, olha, existem planetas menos evoluídos que a Terra, mas eles não têm a permissão cósmica para chegar aqui. Então, por isso que não acontece uma dominação da Terra, por isso que não acontece uma escravização do homem, porque não tem como, né? E aí ele fala, por exemplo, também que a morte é uma passagem, que para os extraterrestres desse planeta, a morte nada mais é do que uma mudança de estado mental, eles colocam, né? Então ele fala assim que ele perdeu totalmente o medo da morte, quer dizer, ele se tornou um espiritualista, né? Ele passou do materialismo, tal, achando que a morte era o fim, então tinha que aproveitar ao máximo a vida na Terra, e se tornou um espiritualista, sabendo que a gente vive muitas vezes, que para esses seres não existe diferença entre as dimensões corpóreas e as dimensões incorpóreas, né? Quer dizer, a terceira, a quarta, a quinta dimensão, são todos mundos, na verdade, né? O que trouxe para ele um grande senso de liberdade perante o eterno, um grande senso de liberdade perante o universo, de que existe uma diversidade tão grande de mundos, de modos de ser, de modos de existir, né? Isso trouxe para ele uma felicidade muito grande, né? Isso depois que ele superou aqueles 10 anos que ele achava que era um horror estar tendo aquele contato, que ele não queria, que até vencer aquela cabeça, né, do homem moderno que acha que a vida é trabalhar, ganhar dinheiro, né, e só isso e pronto, né. Por exemplo, algumas das coisas que ele coloca aqui, assim, para esses seres não há instituições religiosas, isso é um padrão que parece se repetir nos ETs, né? Isso aí até não é novo, é de se esperar mesmo que fale isso, mas que não há também diferença entre os mundos materiais e imateriais, as dimensões, a terceira, a quarta, a quinta dimensão, a sexta, quer dizer, tudo são mundos adequados a certos estágios de vida, né? Matéria é só uma expressão da vida, uma das muitas possíveis manifestações da suprema energia criadora. Quer dizer, está falando de Deus, né? Mas, assim, a matéria é uma das expressões do divino. Quer dizer, existe a expressão não física. E a morte é a mudança da dimensão na consciência. Na dimensão para a consciência. Uma experiência de transformação. É necessária para os que vivem em planetas de densidade baixa ou média, né? Eu acho que seria o contrário, né? Acho que ele quis dizer de alta densidade ou de média densidade, né? Ele quis dizer planetas baixos, planetas de baixa vibração, né? Quando ele fala baixa densidade, eu acho que está aqui mal traduzido, eu estou pegando do inglês, mas acho que ele está querendo dizer mundos densos ou semidensos, né? Onde a matéria ainda é forte, mas é essencialmente uma mudança de estado mental, quer dizer, a morte é só um clique, você entra numa outra, né? Claro que quando a gente mora na dimensão densa, não vê dessa forma. O principal elemento da consciência está dentro de nós e é eterno, quer dizer, está se referindo à alma, né? Em outros termos. E que os nossos textos sagrados são gravações humanas, são registros humanos de encontros com seres do espaço. Aquelas escritos que ficaram tão distorcidos ao longo do tempo, né? Aí lembra até aquela história dos raelianos, né, de que fala que o Javé era um grupo de seres e tal, e que a religião vai distorcendo aquilo. Também isso, como o Daniken fala, né, dos seres humanos, dos antigos entenderem os homens como deuses, né, o Sitchin e tal. Então, para eles, a religião nada mais é do que a transposição das conversas e das experiências do homem antigo com os ETs, tomando os homens antigos onde os antigos tomavam os ETs por deuses, né, o tempo todo, né. Aí ele fala também ele também fala assim que é impossível
transmitir em palavras, né? O que outros Clarions mostraram para ele a vastidão do universo, né? Que seres como os Clarions de incrível evolução galáctica, né? Viram a Terra ser construída, viram a humanidade surgir, viram a Terra como um planeta capaz de sustentar a vida e escolheram ajudar no desenvolvimento da espécie humana, quer dizer, uma ação conjunta de vários mundos de aparência humanoide, né, que a serem protegidos, e a Terra como um mundo de vida habitado por seres humanos, humanoides, na verdade, que nós somos, na verdade, uma imitação deles próprios, né, e que deveriam ser orientados e protegidos ao longo dos séculos, né, que isso vai mudando ao longo dos séculos, como que eles procedem, né, na época antiga de uma forma mais direta, na forma de deuses, hoje em dia na forma de contato, porque não faz sentido o ser humano adorar ET como deuses. O ser humano já tem um entendimento de que o ET é um ET, entendeu? Se você vê um ser se materializar na sua frente, você não vai pensar que é um deus, você vai pensar... Se você tiver uma cabeça mais aberta, você vai pensar, bom, isso aqui deve ser uma entidade, se vier num UFO extraterrestre, vier voando extraterrestre. Porque a humanidade atual já entende essa ideia da viagem interplanetária, já foi à Lua, já entende melhor, né? E que os extraterrestres muitas vezes agem inspirando os humanos a inventar coisas, né? Tanto no nível tecnológico quanto no nível social. Quer dizer, a evolução humana muitas vezes acontece por inspiração dos ETs que ficam cantando a bola no cérebro de um determinado indivíduo que lança uma invenção, né? Mas que infelizmente os costumes da humanidade ainda são polarizados, né? O ser humano ainda vê o outro como antagonista, e também um grande ceticismo, está se referindo mais também, grande embate à vida na Europa, que é a falta de crença no espiritual. Ele está se referindo ao paranormal, ao espiritual, ao invisível, né? E que o humano é essencialmente tribal, dividido em fronteiras, e agressivo com os outros, com as pessoas dos outros países, dos outros lugares, né? E aí que os seres extraterrestres são ultradimensionais, que eles não viajam nessa forma de matéria, que eles se sutilizam, né? Que eles são, portanto, todo extraterrestre que visita a Terra é, portanto, um ultraterrestre. Isso acho que não é nenhuma grande novidade, né? E aí eles levaram, inclusive eles levam tem encontros constantes com o cavalo. Em 86, por exemplo, eles foram numa casa onde ele encontrou o Swell tinha um sotaque esquisito, falava italiano, falava verbalmente. Diz que estava falando verbalmente para se fazer entender, para se tornar aceitável a comunicação para o próprio Maurício, né? Levou ele para uma casa estranha no interior para ter essa conversa, né? E viajaram grandes distâncias e passando por ruas em pleno dia onde não havia ninguém. Detalhe interessante, curioso esse daí. Por que eles levaram ele por terra? Eu acho que eles projetaram alguma coisa para ele, não sei, porque é estranho. Ele fala que passava por ruas importantes das cidades e não encontrava ninguém na rua, né? Será que ele estava vendo uma projeção, um holograma, né? Mas é isso, esse é o caso do Maurício Cavallo, tá? Um caso muito interessante, né? Eu acho que é um caso desconhecido no Brasil. Quem lê em inglês pode comprar o Beyond the Heavens. Não sei como se chama em italiano, eu não procurei. Vocês vão encontrar, quem entende italiano vai entender tudo que ele fala. Né? Famoso, célebre lá na Itália, mas aqui no Brasil um desconhecido, penso eu. Nunca ninguém me perguntou sobre Maurício Cavallo, o que eu achava dele. Nunca, eu sei, como eu tenho 1000 pessoas adicionadas no Face, e a maioria, a esmagadora maioria para falar de ufologia, eu posso fazer um termômetro do que interessa as pessoas aqui no Brasil. E eu nunca reparei, nunca recebi nenhum comentário sobre esse contatado, né? Mostrando que realmente essa coisa de quanta gente no Brasil está isolado
por conta dessa porcaria de barreira linguística, né? As escolas não ensinarem inglês, falarem que inglês é língua de imperialismo, mas é exatamente o contrário. Com o inglês que você consegue descobrir o que os outros países estão fazendo. Porque se você não fala inglês, você fica preso ao que a mídia aqui publica. É o contrário de você, de imperialismo. É liberdade, porque nos outros países, os outros países conversam em inglês. Você vai no Japão, você fala inglês. Você vai na Itália, você fala inglês. Né? Os sites são todos, rodam todos em versões em inglês. O próprio site da Paola Harris, que investigou o Maurício, está lá, inglês, espanhol, italiano. Você vai lá, se você não fala, você não é obrigado a aprender a língua de cada país, mas se você não tem essa língua de comunicação internacional, você está preso ao que a mídia daqui disser para você que é verdade. Né? Tá? Então, não é puxando a brasa para o meu lado, porque eu sou um professor de idioma inglês, eu sei a liberdade que traz isso, eu sei o poder que traz isso para a gente viver nesse mundo aqui. Né? Então é isso aí. Eu desejo a vocês que gostem, que estudem o Maurício Cavallo, façam sua opinião. Se aquelas fotos são verdadeiras ou não. Fiquei na dúvida, tá? Deixo para vocês comentarem o que vocês acham. Eu posto as fotos até na minha página, quem quiser dar uma olhada. Eu não tinha como colocar aqui. Ou se você colocar Maurício Cavallo, vão aparecer de cara as fotos dos rostos. E vocês podem dizer se vocês acham que é Photoshop ou se é real foto de ET. A gente nunca vai ter como provar nem A nem B. Né? Vai da cabeça de cada um se aceita o fato de ele citar o nome Clarion, o Truman Bethune, etc. Se é o mesmo planeta, se não é, entendeu? Aí eu deixo para cada um de vocês fazer a sua pesquisa, o seu estudo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Rede Gubef, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê. Estou à sua disposição no Facebook, na própria chat da Rede Gubef ou no Google+. Ok? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.